preparei essa conferência, né, sobre a importância da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Coloquei um título meio assustador, né, a urgência da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Porque, de fato, é uma coisa muito importante, muito urgente, né? É claro, sobre esse tema de Nossa Senhora de Fátima, desde que Nossa Senhora apareceu, não param de sair livros e livros sobre o assunto, estudos e estudos, né? Então, na conferência que eu vou falar tudo que se pode falar sobre Fátima, mas gostaria de abordar alguns pontos importantes para entendermos, né, a necessidade, a importância dessa devoção e por que não podemos nos dar ao luxo de, digamos assim, perdermos o fervor nessa devoção. Então, gostaria de começar com alguns trechos, né, que eu fiz durante a conferência, de uma entrevista que a irmã Lúcia deu em 1957 ao padre Agustín Fuentes. Muita coisa importante em relação a Fátima. E em 1957, então, alguns anos ali antes do Concílio Vaticano II, teve essa entrevista que, digamos assim, abalou o mundo, né? Porque realmente teve um teor bem forte. E a Lúcia começa assim, né, a entrevista, falando com o padre. Senhor padre, a Santíssima Virgem está muito triste por ninguém fazer caso da sua mensagem, nem os bons, nem os maus. Os bons, porque continuam no seu caminho de bondade, mas sem fazer caso desta mensagem. Os maus, porque não vendo o castigo de Deus, que o castigo de Deus já paira sobre eles por causa dos seus pecados, continuam também no seu caminho de maldade, sem fazer caso desta mensagem. Mas creia-me, Senhor Padre, Deus vai castigar o mundo e vai castigá-lo de uma maneira tremenda. O castigo do céu está iminente. Senhor Padre, o que falta para 1960? Né? Então, para quem não sabe, naquela época, né, então a gente está em 1957, todo mundo já sabia que porque já tinham sido divulgados 2 dos 3 segredos de Fátima, e todo mundo sabia que tinha um terceiro segredo de Nossa Senhora que ia ser revelado a princípio em 1960. Então, no mundo inteiro se falava disso, né? Então, ela foi comentar com o padre um pouco sobre essa questão. Senhor Padre, o que falta para 1960? E o que sucederá então? Será uma coisa muito triste para todos, e não uma coisa alegre, se, antes, o mundo não fizer oração e penitência. Não posso detalhar mais, uma vez que ainda é um segredo. Segundo a vontade da Santíssima Virgem, só o Santo Padre e o Bispo de Fátima têm permissão para conhecer o segredo, mas resolveram não o conhecer para não serem influenciados. Esta é a terceira parte da mensagem de Nossa Senhora, que ficará em segredo até 1960. Diga-lhe, Senhor Padre, que a Santíssima Virgem repetidas vezes nos disse, tanto aos meus primos Francisco e Jacinta como a mim, que várias nações desaparecerão da face da terra. Então, detalhe, a Lúcia falou disso aqui depois da Segunda Guerra Mundial, né? Muita gente aplicava, né, algumas frases de Nossa Senhora nas aparições da Segunda Guerra Mundial, mas aqui a gente está em 57, né? Então ela ainda fala de um castigo que pode ainda, né, fazer desaparecer muitas nações. Disse que a Rússia seria um instrumento do castigo do céu para todo mundo, se antes não alcançássemos a conversão dessa pobre nação. Senhor Padre, o demônio está a travar uma batalha decisiva contra a Virgem Maria. E como sabe que o que mais ofende a Deus, e como sabe que é o que mais ofende a Deus e o que em menos tempo lhe fará ganhar o número maior de almas, trata de ganhar para si as almas consagradas a Deus, pois que desta maneira o demônio deixa também o campo das almas dos fiéis desamparado e mais facilmente se apodera delas, né? Então, eu vou ler ainda o resto, né, dessa entrevista da Lúcia. Vocês podem perceber que já começa bem enérgica, né? Não é uma mensagem, digamos assim, muito otimista das coisas. Claro que ela vai mostrando os remédios que Deus apresentou, né? Mas é importante sabermos que existe uma importância, né, e uma necessidade de abrirmos os nossos ouvidos para essa mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Tem alguma coisa em especial nessa aparição, né, que Nossa Senhora quis reservar
para os nossos tempos, né? Então, fazer uma abordagem aqui de alguns aspectos da mensagem, né, de Nossa Senhora de Fátima, esperando, né, que ao menos daqui saiam pessoas convictas da importância dessa devoção, que busquem alimentar no seu dia a dia essa devoção e busquem também formar outros devotos do Imaculado Coração de Maria. Então, uma coisa curiosa, né, para entendermos a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Nas aparições de Nossa Senhora, Lúcia perguntava a Nossa Senhora, né, quem lê a história de Nossa Senhora de Fátima, vê que desde as primeiras aparições ali, Lúcia perguntava quem ela era e o que ela queria. E Nossa Senhora ficou respondendo várias vezes durante as aparições. Depois vos direi quem sou e o que quero. No entanto, na terceira aparição de Nossa Senhora, né, em julho de 1917, Nossa Senhora foi ainda mais explícita e declarou: em outubro direi quem sou e o que quero. Né? Então imagina as crianças esperando, porque elas sempre perguntavam: quem é a senhora e o que queres? Né? E Nossa Senhora ficou gerando essa expectativa nas crianças: em outubro eu vou dizer quem sou e o que quero. Né? Então ficaram esperando chegar o mês de outubro, o que ela quer no final das contas. Né? Porque ela falava várias coisas, tinha mostrado o inferno para ela, só que ainda não tinha falado quem ela era e o que ela queria. Né? E chega então, né, o grande dia esperado, em que as crianças iam tirar essa dúvida, né, quem ela era e o que ela queria no final das contas. Então chegou no mês de outubro e Nossa Senhora disse: quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. É preciso que se emendem e que peçam perdão dos seus pecados. E por fim, né, a Lúcia diz que Nossa Senhora tomou um aspecto mais triste e disse: não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. Né? Então, quando Nossa Senhora ficou criando essa expectativa para as crianças, falou dos segredos, falou do Imaculado Coração, falou um monte de coisa, mas ela falou: mas em outubro eu direi o que eu quero. E o que Nossa Senhora quer? Não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. Né? Então, é muito interessante, claro, depois eu vou abordar essa questão de Nossa Senhora se apresentar como Nossa Senhora do Rosário, né? Tem uma ligação muito íntima com essa devoção do Imaculado Coração de Maria, mas é como se o objetivo de Nossa Senhora nessas aparições fosse falar isso para as crianças: não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. Né? Inclusive, a Lúcia comenta que foi uma das coisas que mais marcou ela, né, nessas aparições. E é interessante porque, no final das contas, os castigos, né, que Nossa Senhora estava anunciando para o mundo têm a ver com isso, o fato das pessoas ofenderem a Deus, o pecado. E é importante entendermos que o mal no mundo é o pecado. Né? Às vezes o pessoal fica: o mal no mundo é a esquerda, o mal no mundo é a direita, isso aqui, o mal no mundo é o pecado. Né? Essas coisas muitas vezes são castigos, né, dos nossos pecados, e a gente tem que curar, digamos assim, essa doença parando de pecar. Né? Eu vou mostrar como que, de fato, as aparições de Nossa Senhora giram em torno disso. Né? Então, o único mal do mundo é o pecado, a rebelião do homem contra Deus, a causa de todas as calamidades que afligem os indivíduos e as nações. Né? Então, de fato, muitas épocas em que a igreja foi castigada, digamos assim, durante a história, né? Os santos vivos, nessas épocas, eles diziam que tudo aquilo era um castigo de Deus para os nossos pecados. Né? Então teve a segunda cruzada da história da igreja, que São Bernardo de Claraval pregou, que é impressionante, porque ele chegava falando: Deus quer que vocês participem da cruzada, Deus quer que vocês ajudem a igreja, né? E as pessoas falavam: mas como que a gente vai saber que Deus quer mesmo que a gente faça isso? Ele começar a fazer um monte de milagre. E de fato, se ele está lá, São Bernardo, né, que era um pregador tão poderoso, assim, que às vezes quando ele chegava numa cidade, as mulheres trancavam os maridos em casa, porque elas tinham medo deles quererem ir para um mosteiro, né, depois de escutarem a pregação dele. Então imaginemos um santo tão grande como São Bernardo de Claraval, né, e que fez tanto milagre para provar para as pessoas que Deus queria que elas fossem, né, para a cruzada, para lutarem por Deus, né, então todo mundo acabava seguindo ele, né, obviamente. Mas o que aconteceu?
teve uma derrota terrível nessa cruzada, né? Então muitas mulheres ficaram viúvas, muitas crianças órfãs, enfim, muita gente na miséria. Aí todo mundo começou a atacar São Bernardo, dizendo que era um falso profeta, que era uma espécie de anticristo, né? Que fez muitas famílias se desestruturarem, assim por diante. Ele ficou de fato muito triste, mas em silêncio, buscando entender a mão da providência. E muitos padres e bispos que estavam ao lado dos cruzados, né? Então foram defender São Bernardo de Claraval, dizendo que não era para as pessoas colocarem a culpa nele, porque se eles tiveram essa derrota, foi por causa da má vida dos cruzados, né? Então, nessa segunda cruzada, infelizmente, né, diferentemente da primeira, os soldados, né, que foram lá lutar por Nosso Senhor, eles estavam pecando muito, muito mesmo, né? E claro, Deus, por misericórdia, ainda se serviu disso, né, para converter alguns durante a guerra, né? Alguns relatos chegaram, né, alguns cardeais tentando consolar São Bernardo de Claraval, contando o que eles tinham visto, dizendo que alguns soldados até estavam felizes com a ideia de poderem morrer ali no combate, porque assim eles iam ter a chance de talvez não voltarem para o mundo e continuarem pecando, né? Então até nisso Deus sabe se servir, né, misericordiosamente para a salvação das nossas almas. Mas é interessante notarmos isso, né? Depois São Bernardo fez um belo sermão mostrando, né, que de fato aquilo veio como um castigo de Deus, e também muitas outras coisas em outras épocas da igreja, né? Sempre que a igreja sofreu bastante, foi sempre visto, né, pelos santos como castigo dos pecados. Dom Bosco dizia a mesma coisa na época dele e assim por diante, né? Poderia citar vários santos. Então, importante entendermos, o mal que sofre é o pecado. Então, qual foi o objetivo de Nossa Senhora ao aparecer, né, em Fátima? Fazer com que as pessoas parassem de ofender a Deus, né? Nossa Senhora quer ir lá no coração do problema. Em outubro eu vos direi o que quero. E o que ela quer? Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Então, digamos que essa é a finalidade, o objetivo, né? O ponto de chegada das aparições de Nossa Senhora. Então, se Nossa Senhora, por um lado, quer que as pessoas parem de ofender a Deus, é porque deseja que elas se tornem pessoas agradáveis a Deus. Então, Nossa Senhora, ao aparecer em Fátima, quer criar pessoas agradáveis a Deus. Por um lado, parem de ofender a Deus e se... Então, o objetivo é esse, né? Por que Nossa Senhora fez o milagre do sol? Por que ela fez tudo isso? Para que as pessoas parassem de ofender a Deus. Mas, esse é o objetivo, o ponto de chegada, o lugar onde queremos chegar. Qual é o meio, qual é o caminho que Nossa Senhora apresenta para que a gente chegue a esse objetivo? Né? Aí que entra a questão da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Para quem talvez não estiver acostumado com essa noção de e-mails, né? Imaginemos o seguinte: hoje todo mundo, né, tinha o objetivo de estar aqui, digamos que essa era a finalidade, esse era o objetivo. E cada um pegou um meio diferente para chegar aqui. Alguns talvez vieram a pé, outros de ônibus, outros de carro, né? Outros de bicicleta, não sei. Mas o objetivo era chegar aqui e cada um escolheu um meio mais conveniente, de acordo com o seu contexto, para chegar a esse fim. Então, em Fátima, Nossa Senhora apresenta o fim, né? Ela quer que a gente pare de ofender a Deus, agradáveis a Ele, mas ela também nos apresenta um meio que devemos usar, né, para chegarmos a esse fim. Então, primeira coisa, Nossa Senhora diz, não ofendam mais a Deus. Está muito ofendido. Qual é a consequência lógica, né, se as pessoas não param de ofender a Deus? Um inferno. Então, na terceira aparição de Nossa Senhora, mostrando o inferno às crianças, né, que seria a consequência das pessoas continuarem nesse tipo de vida, Nossa Senhora disse para elas, né, mostrou o inferno e começou a explicar. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Então, de fato, essa ideia do Imaculado Coração como um refúgio seguro para a nossa salvação
já tinha sido apresentada, né, essa ideia por Nossa Senhora na aparição do dia 13 de junho. Né? A segunda aparição de Nossa Senhora foi no dia de Santo Antônio, de Pádua, Lisboa, de Coimbra, enfim, do jeito que o Padre Marcos preferia. Nossa Senhora, conversando com Lúcia, disse: a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, né? Que a Lúcia tinha perguntado se eles iam para o céu. E Nossa Senhora disse: a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a abraçar, prometa a salvação, e serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Então vejam, por um lado, tem essas pessoas que não param de ofender a Deus. Por outro, Nossa Senhora diz que aqueles que abraçarem a devoção ao seu imaculado coração vão ser pessoas queridas de Deus, vão ser pessoas agradáveis a Deus, como flores, né? Então, imagina Nossa Senhora como uma jardineira, né? Tem algumas almas que Nossa Senhora vai para colocar elas aos pés de Nosso Senhor, né? Então é muito bonita, né, essa imagem que Nossa Senhora apresenta, né, daqueles que se entregam ao seu imaculado coração. Né? Inclusive, tem coisas bem bonitas também, né, que Nosso Senhor disse a Santa Margarida Maria Lacoque, quando ele foi falando muitas coisas, né, da devoção ao seu Sagrado Coração. Ele dizia que as pessoas que se empenhassem, né, em difundir essa devoção ao seu Sagrado Coração, elas iriam ter os nomes delas, né, inscritos no seu coração, né, com letras de ouro. Se não me engano, ele chegou a dizer isso, né? Claro, é uma forma, né, de falar, mas é bem bonito, né, esse cuidado que Nosso Senhor tem com aqueles que se dedicam à devoção ao seu Sagrado Coração e o cuidado de Nossa Senhora àqueles que se dedicam à devoção ao seu Imaculado Coração. Então a Lúcia, né, quando escutou essa frase de Nossa Senhora, que ia levar os primos dela, né, em breve, ela ficou meio triste e perguntou a Nossa Senhora: eu fico cá sozinha? E Nossa Senhora lhe respondeu: não, filha, eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Né? Depois eu vou ler aqui para vocês um trecho, né, de uma frase da Lúcia nos anos 40, comentando essa frase que ela escutou de Nossa Senhora, dizendo que ela tem a convicção profunda de que essa frase não foi só para ela, mas para todos os que se dedicassem, né, à devoção ao Imaculado Coração de Maria, né, que iriam ter de fato o coração de Maria como refúgio. Né? Então Nossa Senhora diz: o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Se por um lado o objetivo das aparições de Nossa Senhora foi o de levar as pessoas a pararem de ofender a Deus, por outro, o remédio que Nossa Senhora apresentou para curar o mundo dessa doença foi o seu Imaculado Coração. De fato, todos os males do mundo vêm disso, de as pessoas ofenderem a Deus. O pecado é o grande mal do mundo. Muitas vezes uma sociedade fica se estruturando, né, com leis, com grupos, enfim, justamente para, digamos assim, perpetuar o pecado. Você pega, sei lá, a questão do aborto, né, uma questão que de fundo tem ligações com problemas de castidade. Então são coisas para, digamos assim, deixar o pecado petrificado, perpetuado. Né? Então, se tivéssemos uma sociedade de pessoas castas, né, não teríamos mais aborto. Então, assim por diante. Claro, não é relativizando a importância das leis em um país, mas não pode ser ou uma coisa ou outra, tem que ser as duas. Né? As pessoas também precisam parar de pecar, senão vai ser uma letra morta, né? Como o próprio São Paulo Apóstolo dizia em relação aos judeus. Então, os males do mundo vêm disso, né? De as pessoas ofenderem a Deus. O Antigo Testamento nos mostra a ideia de que podemos encontrar pessoas que são segundo o coração de Deus. Pois Deus diz, né, pelo profeta Jeremias: eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com inteligência e sabedoria. Ou seja, né, que ideia Deus nos dá então no Antigo Testamento? Podem ter pessoas que são segundo o coração de Deus e outras que não o são. Quem tem um coração agradável a Deus é segundo o coração de Deus. Quem não o tem, não o é. Por isso, no livro dos Provérbios, Deus nos pede o nosso coração. Meu filho, dá-me o teu coração.
Ora, por um lado, temos uma multidão de pessoas ofendendo a Deus, pessoas que não vivem segundo o coração de Deus, pessoas que não têm um coração agradável a Deus por causa de seus pecados. Por outro, temos o Imaculado Coração de Maria, que foi o coração mais agradável ao coração de Jesus. Se o problema das pessoas é o fato de elas não terem um coração agradável a Deus, nossa querida Mãe do Céu vem nos mostrar qual foi o coração que mais agradou a Deus, a fim de que, nos aproximando dele, comecemos nós também a vivermos de uma forma agradável ao coração de Jesus. Então, o que acontece? Nossa Senhora mostra que muitas pessoas têm um coração que não é segundo o coração de Jesus, né? Não ofendam mais a Deus, nosso Senhor. Tem um problema, pessoas que têm um coração desagradável a Deus. E por outro lado, o que é que Nossa Senhora vem apresentar como remédio? O coração que mais agradou o coração de Jesus, que é o coração dela. Né? Por quê? Porque se a gente se aproxima do coração de Maria, a gente vai começar, né, a receber a influência desse coração, de forma que nosso coração vai se tornar mais semelhante ao dela. Então tem um exemplo bem simples, né? Imaginemos uma fogueira. Imaginemos que estamos num lugar frio e tem uma fogueira ali acesa, né? Talvez seja um pouco fácil de imaginar isso por causa das várias festas de São João que tivemos por aí, né? Imaginemos uma fogueira e o lugar está frio. Quanto mais a gente se aproxima da fogueira, mais a gente recebe da influência dela. A gente vai vendo, né, o calor, por assim dizer, atingindo a gente. Mas quanto mais a gente se afasta da fogueira, né, menos a gente recebe da sua influência. Então a mesma coisa acontece. Quanto mais uma pessoa vai se aproximando do coração de Maria, mais essa fogueira, né, essa fornalha ardente de caridade começa a derreter, por assim dizer, a frieza do nosso coração para com Deus. Mas quanto mais uma pessoa se afasta do coração de Maria, mais fria ela vai ficando no seu amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Então em Fátima nós encontramos dois aspectos, né, assim, nas aparições. Um aspecto que a gente chama de negativo, ou seja, não no sentido de algo ruim, mas no sentido de que Nossa Senhora quer tirar algo de nós, né? Negativo, né, de negar, não façam isso. Não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. E um outro aspecto positivo, né, no sentido de que Nossa Senhora, se por um lado ela quer tirar algo, por outro ela quer colocar algo ali. Ela quer colocar em nós, né, as virtudes do seu Imaculado Coração, para que o nosso coração seja agradável a Deus. Então ela quer arrancar do nosso coração tudo aquilo que não é agradável a Deus, e ela quer colocar nele tudo que pode torná-lo mais semelhante, né, ao coração de Jesus por meio dela. Ora, a fim de arrancarmos tudo o que ofende a Deus e a fim de termos um coração mais parecido ao dela, Nossa Senhora nos apresentou algumas devoções, né, vou explicar, né, um pouco sobre o intuito de Nossa Senhora ter recomendado algumas devoções ao rosário, ao escapulário, às suas dores e assim por diante, justamente porque bem praticadas essas devoções, elas nos auxiliam muito nessa união do nosso coração ao seu Imaculado Coração. Né? Então, gostaria de mostrar, né, alguns exemplos que nós tivemos na história, né, da Igreja, de uma proteção particular do Imaculado Coração de Maria, né, para entendermos a necessidade que nós temos, inclusive para a sociedade, e obviamente, primeiramente para as nossas almas em particular, a necessidade que nós temos de difundirmos essa devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então tem uma história interessante que aconteceu no século XIX com o padre Rotin, que era o superior dos jesuítas, né? Então teve uma dificuldade particular que eles enfrentaram e ele teve a ótima ideia de incentivar todos os jesuítas a se consagrarem ao Imaculado Coração de Maria, né? Mesmo numa época que esse termo nem era tão popular como depois de Fátima. Então, o padre disse, né, um pouco longa a carta, mas bem edificante. Em carta dirigida há pouco tempo a toda a companhia, exortei os padres e irmãos caríssimos a que no meio de tantas e tamanhas dificuldades procurássemos refúgio no Santíssimo Coração de Jesus. Esta exortação parecer-me-ia incompleta e incompleto o remédio proposto, se não vos exortasse também, ainda que brevemente, a devoção ao Puríssimo Coração de Maria, cuja festa se aproxima.
Não porque duvide, andeis todos vós já bastante afervorados nesta devoção, mas por motivo das nossas presentes necessidades. Porquanto, no dizer de São Bernardo, é mister um medianeiro junto de Cristo medianeiro, e nenhum outro mais propício que Maria. Por isso, vemos no decorrer dos tempos que, sempre que se instituíam festas em honra de nosso Salvador, logo se introduziam, por particular instinto da Santa Igreja, festividades análogas em honra da Mãe de Deus. Pois era admitida a maneira de axioma: como o acesso ao Pai se faz pelo Filho, assim o acesso ao Filho se deve fazer pela Mãe. Visto que Jesus não é só medianeiro, mas juiz também, ao passo que Maria é só mãe, mãe de Jesus e mãe nossa. Assim é que, depois de tornar público o culto ao coração de Jesus, logo se tornou também frequente o culto ao Puríssimo Coração de Maria. Nem a companhia que, desde Santo Inácio, sempre se professou devota da Virgem Mãe, deixou de promover com o culto ao Santíssimo Coração de Jesus o culto ao Imaculado Coração de Maria. Acrescentai a isto, padres e irmãos caríssimos, os claros sinais da vontade divina dados nestes últimos tempos, em inúmeros prodígios operados pelo sodalício instituído em Paris, sob a invocação do Puríssimo Coração de Maria, pela conversão dos pecadores. Depois vou contar o que foi essa história que aconteceu em Paris, na atual Basílica de Nossa Senhora das Vitórias. O qual, em pouco tempo, produziu por todo o orbe tão abundantes e tão admiráveis frutos de salvação, como não se encontra semelhante nos séculos passados nos anais da Igreja. Mas nós mesmos aqui em Roma, em 1837, experimentamos com eficácia a proteção do coração maternal de Maria. Pois, graçando em Roma a peste asiática, e sendo os da companhia mais de 300 na cidade, ocupados na maior parte durante o tempo da epidemia, em assistir aos doentes e moribundos, por entre cadáveres pestíferos, dias e noites inteiras, experimentamos, pelo nosso voto ao Puríssimo Coração de Maria, uma proteção tão poderosa que não só não tivemos a lamentar a morte de alguns dos nossos, mas nenhum só deles sequer foi contagiado contra toda expectativa, e ao contrário do que sucedera em outras partes. Já não falo do favor especial desta mãe boníssima que infundiu tal coragem nos mais tímidos, que não houve quem não se dedicasse espontaneamente e se expusesse para levar auxílio e consolação aos contagiados, com grande admiração e edificação de toda a cidade, a qual solenemente nos significou a sua gratidão. Ora, o auxílio que a Mãe piedosa e clemente, invocada sob o nome do seu Imaculado Coração, nos prestou naquele perigo, por que não haveríamos de esperá-lo com toda a confiança na presente calamidade? Pelo que desejo, padres e irmãos caríssimos, que a festa do Imaculado Coração de Maria, que ocorre no domingo depois do oitavo da Assunção, da mesma Santíssima Virgem, seja por nós de tal maneira celebrada que se veja claramente como temos a peito, de um modo particular, promover este piedosíssimo culto. Façamos preceder a festa de um jejum no sábado antecedente, pois boa é a oração com jejum. E no dia da festa, os padres celebrem a missa e os irmãos rezem um texto pelas necessidades atuais da companhia. Então, basicamente, essa graça, teve uma epidemia em Roma, e eles todos se consagraram ao Imaculado Coração de Maria, e nenhum saiu contagiado, e conseguiram cuidar de vários doentes por meio desse voto, que, além de ter protegido eles no corpo, também inspirou um grande fervor de caridade na alma deles para cuidarem dos doentes. E tem uma história também interessante que aconteceu em Paris, nessa mesma época, e ele até cita esse acontecido. Então, trata-se da instituição da Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria na Igreja de Nossa Senhora das Vitórias, em Paris, que era uma igreja que a mãe de Santa Teresinha gostava muito de visitar, no ano de 1836. Angustiava-se o bom pároco, o padre de Jeunette, com o estado deplorável da sua freguesia, 18 mil habitantes e a igreja sempre deserta. Então tinha 18 mil pessoas ali em torno, e a igreja tinha só, como a gente vai ver, 30 mulheres que iam para as coisas que tinham. E ele escutou uma voz dizendo: consagra a tua igreja e paróquia ao Santíssimo e Imaculado Coração de Maria. E ele escutou isso enquanto celebrava a missa, mas, temendo ilusão, esforçou-se por não fazer caso,
quando no fim da missa, durante a ação de graças, ouve outra vez, mais distinta e fortemente, a voz: consagra a tua igreja e paróquia ao Santíssimo e Imaculado Coração de Maria. O padre já não pôde duvidar. Penetrado de reconhecimento e emoção, conserva-se por longo tempo a orar e resolve redigir quanto antes os estatutos de uma confraria em honra do Santíssimo e Imaculado Coração de Maria. Leva-os ao prelado, que não só os aprova, mas ordena até que se estabeleça já no domingo seguinte a delineada confraria. Na manhã do domingo, a missa paroquial, assistida apenas pelas costumadas 30 ou 40 piedosas mulheres, anuncia o bom pároco, sem grande confiança no êxito, né, que estava meio desanimado, pode dar certo, mas acho que não vai dar certo, que à tarde começariam as reuniões da confraria do Santíssimo e Imaculado Coração de Maria. Contra toda a expectativa, ao entrar a hora marcada na sua igreja, encontra literalmente cheia e mais de uma terça parte eram homens. Leem-se e explicam-se os estatutos, cantam-se no fim as ladainhas de Nossa Senhora, e ao chegar ao versículo Refugium Peccatorum, ora pro nobis, apodera-se de todo o auditório uma emoção extraordinária. Prostram-se todos instintivamente de joelhos e repetem 3 vezes fervorosamente: refúgio dos pecadores, rogai por nós. Então, interessante, né, o fato de que ele estava com uma paróquia morrendo, e no dia que ele anunciou, no mesmo dia, a paróquia estava lotada, né, e com vários homens, né, então uma graça muito particular dada pelo Imaculado Coração de Maria. Mas, voltando então, né, para Lúcia, né, teve uma coisa interessante, né, descobri um livro, né, que, por recomendação de um amigo, que mostra várias cartas, né, da irmã Lúcia, dos anos 20 aos anos 50, né? Inclusive, teve um padre, né, que foi o primeiro padre a quem ela confiou essa prática do primeiro sábado, né, que foi o padre José Aparício, que era um padre português, jesuíta. Então, a primeira vez que Lúcia, né, entregou para alguém aquele texto lá de Nossa Senhora falando como seria praticada a devoção dos primeiros sábados, foi para esse padre, e esse padre veio para o Brasil, né? Inclusive, depois eu preciso verificar, eu procurei ontem e não encontrei, mas eu lembro de alguma coisa, se não foi o primeiro, foi o segundo lugar. Porque Lúcia, ela teve muita dificuldade na Europa em encontrar um bispo para aprovar, né, a divulgação dessa devoção do Imaculado Coração de Maria. O primeiro lugar que a gente conseguiu no mundo, uma grande aprovação, né, dessa devoção dos primeiros sábados, né, em reparação ao Imaculado Coração de Maria, foi no Brasil, né, no Ceará, bem perto daqui. E depois o padre Aparício, ele foi mandado para Recife, e o corpo dele se encontra lá, né, bem interessante esse aspecto, né, o Brasil aí pioneiro na devoção ao Imaculado Coração de Maria, né. Mas o fato de não ter encontrado facilmente a aprovação para divulgação dessa devoção teve consequências sérias para a Europa. O que Lúcia diz, né, sobre isso? Então ela dizia em 1939 o seguinte, ao padre Aparício, né, esse padre que eu citei: da prática desta devoção unida à consagração ao Coração Imaculado de Maria depende a guerra ou a paz do mundo. Por isso, eu desejava tanto a sua propagação, e sobretudo por ser essa a vontade do nosso bom Deus e da nossa tão querida Mãe do Céu. Então é interessante porque Lúcia, né, uma coisa que eu só fui me dar conta, né, lendo aqui esse livro, mostrando os escritos dela, né, ela deu muita importância mesmo a essa prática dos 5 sábados, mas muita importância mesmo, de fato, aconteceram muitas graças, né, muito grandes ainda em vida em relação a essa devoção, né. Inclusive teve um ateu russo que, lendo a prática dessa devoção, se converteu, né, ele começou a ler, né, como é que se praticaria essa devoção, e ele se converteu, né, e ela recebeu o relato dessa conversão e muitas outras graças também alcançadas, né. Mas, por exemplo, quando se trata da questão da Rússia, às vezes a gente fica muito focado só na questão da consagração, que de fato merece um destaque, mas Lúcia, em várias cartas dela, fala das duas coisas juntas, né. As pessoas praticando essa devoção dos 5 sábados, né, inclusive em Fátima, Nossa Senhora falou: virei, né, pedir a comunhão nos primeiros sábados, né. Nossa Senhora fez uma alusão já em 1917
dessa devoção dos 5 sábados, em reparação ao Imaculado Coração de Maria, e ao mesmo tempo ela fala que pediria também a consagração da Rússia. Então Nossa Senhora falou dessas duas coisas ao mesmo tempo, e Lúcia também parecia sempre associar as duas coisas, né? Não só a consagração da Rússia, mas as duas coisas ao mesmo tempo. A prática, né, feita pelos fiéis, e também essa prática, digamos assim, né, feita pela hierarquia da Igreja, da consagração da Rússia. E ela dizia ainda, porque em 39, né, então ali já tinha começado, digamos assim, os primeiros rebuliços da Segunda Guerra Mundial. Então, ela escrevendo para um padre que ela ficou tentando há muito tempo, né, convencer de que era preciso aprovar essa devoção, porque senão o mundo ia ser castigado, né, só depois que foi começando assim, a guerra, né, a ficar bem feia, que o padre foi se dar conta, ele foi então se mexer, né, um outro padre, que não foi o padre Aparício, né, começou a se mobilizar para fazer com que essa devoção fosse aprovada, né, mas nessa época o que Lúcia dizia? Nossa Senhora prometeu adiar para mais tarde o flagelo da guerra, se for propagada e praticada esta devoção, na devoção dos 5 sábados. Se as pessoas propagassem e praticassem, a guerra ia ser adiada. Vemo-la afastando este castigo, a maneira em que se vão fazendo esforços para propagar. Então, provavelmente a guerra seria antes, né? O que até explica, né, Nossa Senhora ter falado para as crianças em 17 que no reinado de Pio XI começaria uma guerra maior, mas a Segunda Guerra Mundial começou no pontificado de Pio XII. Talvez o que fez afastar um pouco, adiar a guerra, foi o fato de algumas pessoas terem começado a praticar essa devoção, né? E foi basicamente o que ela disse aqui. Vemos lá, afastando esse castigo, a maneira que se vão fazendo esforços para propagar. Mas eu tenho medo que nós possamos fazer mais do que fazemos e que Deus, pouco contente, levante o braço da sua misericórdia e deixe o mundo assolar-se com esse castigo, que será como nunca houve, horrível, horrível. E depois, em 39, ela disse, né, ao padre Gonçalves, Nosso Senhor disse-me ainda, pede, insta de novo para que se publique a comunhão reparadora em honra do Imaculado Coração de Maria nos primeiros sábados. O momento aproxima-se em que os rigores da minha justiça vão punir os crimes de várias nações. Algumas serão aniquiladas. Por fim, os rigores da minha justiça cairão mais severamente sobre aquelas que querem destruir o meu reino nas almas. Né? Então, quando ela falava disso, ela sempre falava da importância dessa devoção ao Imaculado Coração de Maria, particularmente a devoção reparadora. Né? Vou comentar um pouco sobre isso. Mas, vejamos, Nossa Senhora iria afastar, né, o mal da guerra se as pessoas praticassem mais essa devoção, se tivessem recorrido mais perfeitamente ao seu Imaculado Coração. Então, em Fátima, né, como eu disse para vocês, o meio, um instrumento que Nossa Senhora nos apresenta para pararmos de ofender a Deus é o seu Imaculado Coração. Mas é uma devoção que tem um teor estritamente reparador. Né? De, então, repararmos as ofensas que são feitas ao Imaculado Coração de Maria. Então, por exemplo, durante as aparições, em 1917, depois, né, de uma delas, Nossa Senhora fez o seguinte, e Lúcia relata. Foi no momento em que disse estas últimas palavras, né, o meu Imaculado Coração será o teu refúgio, o caminho que te conduzirá até Deus, que abriu as mãos e nos comunicou pela segunda vez o reflexo dessa luz imensa. Nela, nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estar na parte dessa luz que se elevava para o céu, e eu na que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos que pareciam estar nele cravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. Então, em 1917, Nossa Senhora mostrou, né, seu Imaculado Coração e deu a entender às crianças que ele queria reparação. Então, se por um lado Deus quer estabelecer no mundo
essa devoção ao Imaculado Coração, por outro, ele quer um ato de reparação, né, da parte dos que vão abraçar essa devoção. Então, depois, né, de 1917, quando Lúcia já era freira, no dia 10 de dezembro de 1925, a Santíssima Virgem, tendo ao lado o Menino Jesus sobre uma nuvem luminosa, apareceu a irmã Lúcia em sua cela, na Casa das Doroteias, em Ponte Vedra. Pondo-lhe uma das mãos ao ombro, mostrou-lhe um coração rodeado de espinhos que tinha na outra mão. O Menino Jesus, né, então Nosso Senhor que estava no colo de Nossa Senhora, apontando para o Imaculado Coração, exortou Lúcia com as seguintes palavras: tem pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. E a Santíssima Virgem acrescentou: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar. E diz que todos aqueles que durante 5 meses, no primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem o texto e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assisti-los na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Né? Então, é bem característico, né, dessa devoção essa questão da reparação. Né? Nossa Senhora mostra o coração dela cercado de espinhos, querendo reparação. E, de fato, os pastorinhos, né, eles entenderam bem o quanto que Deus queria da parte deles, né, vários sacrifícios em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então essa ideia de reparação está muito presente em todas as aparições de Fátima, né, desde as aparições do anjo. Então, aqui alguns exemplos, né. Quando Nossa Senhora mostrou o inferno para as crianças, o que ela disse? Vão muitas almas para o inferno por não haver quem reze e se sacrifique por elas. Né? Então precisamos de almas que rezem e que façam sacrifícios. E as crianças, né, para reparar o Imaculado Coração de Maria, não sabiam o que fazer. Né? E uma vez perguntaram para o anjo, né, como nos haveremos, né, de sacrificar. E o anjo disse para as crianças: de tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele, né, Nosso Senhor, é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Né? Então, confiar também nos sofrimentos que a providência vai nos mandar. E depois também, né, quando o anjo apareceu para as crianças para dar a comunhão para eles, disse: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Então, o anjo, né, foi mostrando para as crianças como que Nosso Senhor era ofendido. Então, estava convidando elas, né, à reparação. E também, Nossa Senhora, quando apareceu, ficou inculcando nas crianças essa ideia de reparação. Então, no dia 13 de maio, né, na primeira aparição, Nossa Senhora disse: quereis oferecer-vos a Deus, nosso Senhor, para aceitar de boa vontade todos os sofrimentos que Ele quiser vos enviar, em reparação de tantos pecados com que a Divina Majestade é ofendida, para obter a conversão dos pecadores e em desagravo das blasfêmias e ultrajes feitos ao Imaculado Coração de Maria. Né? Então, Nossa Senhora ensinou as crianças, né, a abraçarem as cruzes, os sofrimentos que a providência iria enviar, em reparação aos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Né? Então, até interessante porque quando aconteceu, né, por causa de um prefeito maçom que tinha ali, estava tentando parar, né, as aparições, quando aconteceu de ele ter sequestrado as crianças e colocado elas numa prisão, as meninas começaram a chorar, né, normal. A Jacinta então começou a falar: eu quero minha mãe, né? Será que eu não vou ver mais minha mãe? E o Francisco se deu conta: nós estamos sofrendo, né? Então vamos ficar felizes porque nós podemos oferecer isso ao Imaculado Coração de Maria e pela conversão dos pecadores. Né? Então foi uma ideia que tudo que acontecia com elas, né, elas sabiam oferecer para Nosso Senhor
para reparar o Imaculado Coração de Maria e para suplicar a conversão dos pecadores. Então as crianças disseram, sim, queremos, né, se oferecer a Deus. E Nossa Senhora disse, e depois ter muito o que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Né? Então, aquilo que São Paulo diz, né, Deus não vai dar uma cruz maior que as nossas forças, né, sejam capazes de carregar. Então, Nossa Senhora disse, né, como eu já citei, muitas almas vão para o inferno, né, porque não há quem reze e sacrifique por elas. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. E em vários momentos, né, das aparições tem essa ideia. Né? Então é bem curioso porque, por um lado, né, em uma das aparições também, Lúcia disse que Deus, né, por meio de uma dessas luzes, né, que Nossa Senhora jogou sobre as crianças, fez elas compreenderem como, em atenção aos nossos sacrifícios e às nossas orações, Deus converte os pecadores e como que isso consola o próprio Deus. E justamente essa compreensão, né, de que os nossos sacrifícios, eles muito agradam a Deus e ajudam na conversão dos pecadores, fez com que as crianças, de fato, fossem bem generosas. Né? Quando a gente lê a vida da Jacinta, em particular, é realmente impressionante o tanto de sacrifício que aquela criança fazia. Claro que no caso dela era uma questão extraordinária, porque tinha uma graça particular para isso, mas o anjo, né, dizia para as crianças que, em atenção às orações e os sacrifícios deles, eles iriam atrair para Portugal a paz. Né? Então, se a gente vê que em muitos lugares do mundo tem muitos problemas, é porque faltam pessoas rezando e se sacrificando para atraírem para o próprio país a paz. A gente vai, então, se questionar, né? Como é que eu vou fazer sacrifício para Deus? Vou amarrar uma corda super apertada, né, na minha cintura, como a Jacinta fazia, ou então pegar alguma planta que queima a pele e ficar batendo nas pernas, igual as crianças. Se Deus der essa graça, tudo bem, né? Mas, obviamente, né, a Lúcia já tinha percebido isso, muita gente achava, se for para fazer sacrifício, eu não vou fazer nada, porque eu não dou conta, né? E, obviamente, né, penitências extraordinárias, a gente precisa de uma graça extraordinária, né? Inclusive o dom do Espírito Santo da fortaleza para conseguir fazer isso, né? Seria muito bonito se eu conseguisse imitar o Santo Curadas, que ficou durante anos comendo só batata podre, né? Mas se eu não receber uma graça particular para isso, para fazer esse tipo de penitência, eu não vou tentar, né? Que seria até uma falta de humildade, né? Tentar me julgar especial e tentar fazer essas coisas sem uma graça particular, né? Mas, já que, né, todo mundo consegue fazer isso, que tipo de coisa a gente deve fazer então? Em 1943, no dia 20 de abril, Lúcia chegou a fazer um comentário sobre isso, né? Claro que o que ela comenta aqui é uma coisa que a igreja sempre ensinou, não é nenhuma novidade, né? Mas é bem, digamos assim, consolador vermos isso também da parte dela, né? Então, o que Lúcia disse no dia 20 de abril de 1943 sobre essas penitências, né, que nós devemos oferecer a Deus? Esta é agora a penitência que o bom Deus pede, o sacrifício que cada pessoa tem que se impor a si mesma para levar uma vida de justiça na observância da sua lei. Justiça é sinônimo de santidade. Deseja se faça conhecer com clareza este caminho às almas, pois muitas, julgando o sentido da palavra penitência nas grandes austeridades, não sentindo forças nem generosidade para elas, desanimam e descansam numa vida de tibieza e de pecado. De quinta para sexta-feira, estando na capela com licença das Madres Superioras, às 12 horas da noite, às meia-noite, me dizia Nosso Senhor, o sacrifício de cada um exige o cumprimento do próprio dever e a observância da minha lei. É a penitência que agora peço e exijo. Então é bem interessante esse comentário, né, da irmã Lúcia em 1943, porque de fato a gente percebe que muitos males hoje na sociedade vêm justamente da negligência das pessoas em cumprirem seus deveres, né? Às vezes um jovem preguiçoso para se dedicar ao estudo, os pais de família negligenciando a questão da educação dos filhos, né? Então, quando você pega, por exemplo, Dom Bosco, né, falando sobre a vigilância amorosa, né, dos pais sobre os filhos, né? Nunca deixar as crianças, por exemplo, soltas, né, sem estar ao menos supervisionando
o que elas estão fazendo. Não é estar lá oprimindo, impedindo elas, né, de se divertir e tudo mais, mas ter aquela vigilância amorosa, que ele dá como exemplo a do anjo da guarda, né? Então é justamente uma das bases do sistema preventivo. O que a maioria dos pais justamente não faz, né? Às vezes deixa a criança solta, não sabe se ela está falando palavrão com os colegas, está fazendo isso ou aquilo, né? Às vezes a gente pensa, mas a gente está no meio católico, não tem problema nenhum. É aí que a gente se engana, porque Dom Bosco também estava no meio católico, só tinha padre lá no oratório, né? E eles não deixavam as crianças sem vigilância, né? Mas não era uma vigilância terrível, era uma presença amiga. Inclusive, Dom Bosco mostrava, né, para os padres, inclusive, ele teve sonhos proféticos em relação a isso, né? De que eles precisavam estar lá presentes, não como uma autoridade que assusta a criança, mas como amigos. Claro, tem que ter autoridade, mas tem que ser uma autoridade muito temperada de uma verdadeira amizade, né? Então, se os pais fizessem isso, o mundo seria outro, né? Os pais católicos mesmo, né? Então, se as pessoas levassem a sério a questão do cumprimento dos deveres, imaginemos se todo padre cumprisse seu dever de Estado, né? O mundo seria outro, né? Então, cumprir o dever de Estado por si só já exige muitas renúncias, muitos sacrifícios. Claro que a gente pode sempre acrescentar uma ou outra, né? Uma renúncia, uma penitência muito tradicional na igreja é a questão do jejum, né? Uma pessoa podendo, por que não, fazer jejum com mais frequência, ao invés de fazer só na quaresma, né? Sei lá, uma vez a cada 15 dias, nas sextas-feiras, né? E outras penitências assim que não são extraordinárias, mas para muita gente é difícil, sei lá, tomar banho de água fria, né? Algumas coisas que a gente pode oferecer para Deus, né? Mas a principal tem que ser essa. Se a pessoa começa a fazer várias penitências e negligencia o dever de Estado, não adianta nada, né? Eu faço jejum todo dia, mas eu não estou trabalhando, um pai de família, então tem um problema, né? Então vai primeiro trabalhar, depois você faz jejum sem atrapalhar o trabalho, né? E assim por diante. Então, às vezes um jovem também, mas estou rezando texto todo dia, estou flagelando minhas costas, isso, aquilo, não como mais, só estou comendo batata podre também, mas estudar, não precisa estudar, isso daí uma hora Deus vai providenciar, não, né? Vai cumprir seu dever, depois, né, claro, com moderação e juízo e bom senso, vai fazer a penitência, mas de forma católica, né? Então, bom, essa questão das penitências, né? Então, algumas práticas, né, que Nossa Senhora nos ensina em Fátima, e depois vou ler, né, o resto aí da carta da irmã Lúcia. Uma coisa que Nossa Senhora pede e que a gente negligencia bastante, Nossa Senhora pede bastante que rezemos pela conversão dos pecadores, né? Porque às vezes a gente se contenta em rezar, mas nem tanto em pedir algumas graças específicas para Deus. Nossa Senhora nos ensinou em Fátima a pedirmos em particular a conversão dos pecadores, né? Inclusive teve uma oração que ela ensinou às crianças, que era assim: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, né? Então nós devemos de fato rezar pedindo a conversão dos pecadores, né? Então, porque muitas almas, né, se perdem, porque não há quem reze e se sacrifique por elas, como disse Nossa Senhora. Então, uma das coisas que Nossa Senhora pede é essa oração pela conversão dos pecadores. Em seguida, como disse, o principal remédio que Nossa Senhora nos apresenta para nos curarmos dos males em que nos encontramos é seu Imaculado Coração. No entanto, né, nas aparições de Fátima, ela insiste particularmente na devoção do Santo Rosário. Ao menos, né, então, devemos fazer um sério esforço para rezarmos bem o texto todos os dias. Quem puder, né, melhor ainda, rezar o Rosário inteiro, né, 3 terços. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo para rezar um Rosário. Pode até ser, né, se for por um motivo de dever de Estado e tudo mais, só que, levando em conta o tempo que as pessoas pedem na internet hoje em dia, não sei se é tão impossível arranjar alguns instantes para rezar o Rosário inteiro. Basta cada um botar no seu celular lá, tempo de uso no celular, no dia, né? Veja se não dava para oferecer algum tempinho a mais para estar rezando talvez mais 2 terços durante o dia, né? O tempo que as pessoas pedem hoje na internet mostra que, se a gente quisesse, se a gente fosse mais generoso, a gente conseguiria oferecer um pouco mais de tempo a Deus durante o dia. Pai, eu não consigo fazer exame de consciência, mas eu consigo ficar a noite inteira no celular, né? Umas coisas assim bem, fazer uns 15 minutos de exame de consciência, né? Um exame particular por dia, ou 10, ou 5, né? Que seja. Mas, enfim, se a gente
fosse um pouco mais generoso, a gente conseguiria fazer um pouco mais por Deus. Então, por que Nossa Senhora quis insistir, né, nessa questão do rosário? É curioso. No dia 13 de outubro, ao dizer quem ela era e o que ela queria, ela disse ser a Senhora do Rosário. E teve uma outra aparição também, né, que Nossa Senhora disse para as crianças recorrerem a Nossa Senhora do Rosário, porque só ela lhes poderia valer. Então, por que tanta insistência de Nossa Senhora no Santo Rosário? Obviamente, pelo fato de o Rosário ser o principal meio para recorrermos ao Imaculado Coração de Maria, a fim de alcançarmos as graças de que necessitamos para nos tornarmos agradáveis a Deus, né? Então, por que Nossa Senhora insistiu tanto no Rosário? Porque para os devotos do seu Imaculado Coração, que vão recorrer a ele para obterem graças, o principal meio para pegar graças, por assim dizer, no Imaculado Coração de Maria, é o Santo Rosário. No entanto, vale a pena observarmos, por assim dizer, o Santo Rosário a partir de um ponto de vista muito específico. Qual seria esse? Qual a relação do Santo Rosário com o Imaculado Coração de Maria? Obviamente é um tema também, né, que mereceria uma conferência só para isso, né, o Imaculado Coração de Maria e o Rosário. No entanto, observemos os seguintes pontos. Primeiro ponto, por que o Rosário é tão importante? Nossa Senhora quer tornar o nosso coração semelhante ao dela, que é o mais parecido com o de Jesus. Então, segundo ponto, para que nosso coração se torne semelhante ao dela, precisamos absolutamente da graça de Deus. Sem a graça de Deus, é impossível ter um coração semelhante ao de Nossa Senhora. Então, já que o Rosário é a principal arma que Nossa Senhora nos apresenta para obtermos graças do seu Imaculado Coração, então é por meio dele que nós vamos ter essa graça de termos um coração transformado para se tornar mais semelhante ao de Nossa Senhora. Então aqui, busquemos entender o seguinte. Nossa Senhora, né, é bom repetir que a repetição é a mãe dos estudos, né? Nossa Senhora disse, né, então o objetivo das aparições que é que as pessoas parem de ofender a Deus, que está muito ofendido, e o meio para isso é a devoção ao Imaculado Coração, né? Mas aqui, se a gente aplica, né, a doutrina de São Luís de Montfort, que é a doutrina da Igreja, São Luís diz que as devoções exteriores, elas têm a missão, né, o objetivo de formar em nós uma devoção interior. Então é curioso porque Nossa Senhora, ela falou que queria, então, fomentar a devoção ao seu Imaculado Coração, mas ela nos apresentou algumas devoções exteriores, como se fosse querendo dizer, para que alguém tenha um coração mais semelhante ao meu, essas devoções, o fruto normal delas, se são bem praticadas, é formar um coração semelhante ao meu. É como se fosse isso, né? Então, uma pessoa que pratica bem a devoção do rosário, se ela está levando a sério, está tendo o devido cuidado para rezar bem o rosário, o fruto natural do rosário é tornar o coração da pessoa semelhante ao coração de Nossa Senhora. A gente vai ver que a lógica é a mesma quando ela apresenta algumas outras devoções, né? A devoção às suas dores, a devoção à Nossa Senhora do Carmo, a devoção a São José e assim por diante. Né? Então, primeiro ponto, né, que eu disse, Nossa Senhora quer tornar nosso coração semelhante ao dela. Segundo, para isso nós precisamos da graça de Deus, e o rosário é a principal arma que Nossa Senhora nos dá para alcançarmos as graças. Então a gente pode, né, quando rezarmos o rosário, a gente pode pensar em uma graça muito específica a ser pedida ao Imaculado Coração de Maria, a fim de termos um coração semelhante ao dela. Então, quando nas aparições Nossa Senhora apresenta o coração dela como fonte de graças, é quase como se ela dissesse que para termos acesso a esse coração, a nossa principal arma deve ser o rosário, obviamente bem rezado. Né? Inclusive a Jacinta dizia sobre o coração de Maria como essa fonte de graças, né? Dize a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do Imaculado Coração de Maria. Que lhes peçam a ela que o coração de Jesus quer que a seu lado se venere o coração imaculado de Maria. Que peçam a paz ao coração de Maria, que Deus já entregou a ela. Ah, se eu pudesse colocar no coração de toda a gente o fogo que tenho dentro no meu peito, a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria, né? Então, a Jacinta tinha essa convicção
de que se nós queremos as graças, nós precisamos recorrer ao Imaculado Coração de Maria, e o principal meio para fazermos isso, né, que Nossa Senhora nos apresentou, foi o Santo Rosário. Então, terceiro ponto, o Rosário, né, bem meditado, nos faz imitar, em certo sentido, as atitudes do Imaculado Coração de Maria. Bem meditado, nós meditamos na vida, nas palavras de Nosso Senhor e assim por diante. Então, quando a pessoa pratica bem a devoção do Rosário, é como se o dia dela ficasse mais parecido com o dia de Nossa Senhora. Por quê? O dia de Nossa Senhora era isso, ficar pensando em Jesus, refletindo na vida dele, nas coisas que ele disse. Então, a pessoa que começa a rezar bem o Rosário, né, sobretudo se ela reza o Rosário inteiro, né, porque passa pela vida, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Então, a pessoa faz todo dia o que Nossa Senhora fazia todo dia, enquanto ela estava na Terra, né? Todo dia Nossa Senhora pensava em Jesus, todo dia Nossa Senhora pensava no que ele tinha feito, todo dia ela pensava nas palavras dele. Uma pessoa que reza bem o Rosário começa a ter um dia muito parecido com o de Nossa Senhora e, consequentemente, um dia muito agradável a Deus, assim como eram os dias de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora não parava de pensar em Jesus, Nossa Senhora não parava de conversar com ele, e o Rosário justamente vai tornar então nosso coração mais semelhante ao de Nossa Senhora nesse aspecto. Tem uma história interessante, né? Eu gosto dessas histórias, né? Quando São Francisco de Sales fundou a Ordem da Visitação, tinha uma irmã bem curiosa, né? Que entrou na Ordem da Visitação, que ela tinha uma inteligência muito rude, né? Ela interpretava as coisas de forma muito literal, né? Então, se alguém mandasse ela fazer uma coisa assim meio que ironicamente, ela não conseguia interpretar a ironia da pessoa. Ela realmente achava que era para seguir aquilo à risca que a pessoa estava falando. E ela era tão assim rude, né, que colocaram nela o nome de Irmã Simplicidade, né, de tão simples que era a inteligência dela, que não conseguia raciocinar de forma mais complexa, né. Então, o que aconteceu? Na verdade, ela apareceu na Ordem da Visitação porque o tio dela não aguentava mais ela, estava com muita raiva, né, por causa da cabeça dela muito dura, né, era difícil explicar as coisas para ela. Aí ele falou que ia viajar e foi conversar com as irmãs, né, Santa Joana de Chantal estava lá e falou: vocês podem cuidar dela aqui que eu preciso viajar, né, então põe ela para limpar o jardim, né, fazer alguma coisa no mato, aí, enfim. Aí as irmãs aceitaram, né, foram vendo digamos assim, a figura que era essa irmã, né, que era bem interessante. Só que a irmã lá dentro, essa moça, né, até então, lá dentro, convivendo com as irmãs, começou a se apaixonar pela vida das freiras, né? E começou a pensar: nossa, seria tão bom se eu pudesse morar aqui, né? Só que quando Santa Joana de Chantal foi vendo que ela estava pensando em se tornar freira, né, ela começou a ficar meio receosa, porque ela sabia que ela tinha a cabeça bem difícil assim, né? Inclusive, Santa Joana de Chantal foi conversar com São Francisco de Sales: se ela quiser, né, o que a gente faz? Aí ele começou a rir, né, de Santa Joana de Chantal, falando que não era para afastar as crianças de Deus, né? O que aconteceu? Aí então o tio voltou, né, de viagem, foi lá buscar ela então, e ela começou a chorar que ela não queria mais sair do convento, né? E ela não sabia se as freiras iriam aceitar ela e tudo mais, e ela parou um pouco, né? Começou a refletir e foi falar com Santa Joana de Chantal: é verdade aquela história de que sempre que a gente pede uma coisa para Nossa Senhora, ela nunca rejeita a nossa oração? Aí Santa Joana de Chantal começou a rir e falou: sim, é verdade. Aí ela falou: então tá bom, vou voltar para cá. Aí de fato ela voltou. E era uma freira assim que, enfim, acontecia muito milagre, né, em torno dela, no convento, e ela não se dava conta, que era muito simples, assim, ela não era realmente uma pessoa muito edificante, né. E no convento, sempre que alguém, né, ajudava ela, ou pedia ajuda para ela na hora parava o que estava fazendo e ajudar, né? Mesmo que ela não quisesse, mesmo que ela tivesse um pouco resistente para fazer aquilo. Mas Santa Joana de Chantal, né, quando a Ordem da Visitação já estava crescendo, então ela teve que abrir outras casas, em outras cidades, né? E antes de sair do convento ali, né, de Annecy, ela foi conversar com essa irmã, né, a irmã Simplicidade, e falou bem assim: o último conselho que eu te dou, só faça um esforço para não ser hipócrita, né? Só que ela falou brincando, né? Só que a irmã, incapaz de distinguir a brincadeira da seriedade, ela começou a ficar assustada. O que é hipocrisia, né? Onde que eu estou sendo hipócrita? Porque a Madre de Chantal mandou eu não ser hipócrita, eu tenho que seguir o que ela falou, né? Ela foi pesquisar o que era ser hipócrita, né? Ela começou a falar: ser hipócrita é a pessoa ter uma coisa por dentro, né? Um sentimento por dentro, e transparecer outra coisa por fora, né?
então vou parar de ser hipócrita. Então o que acontecia? Quando uma irmã vinha pedir, irmã Simplicidade, pode me ajudar? Aí ela falava, não quero te ajudar. Não sei o que você acha desse trabalho que eu fiz? Eu detestei. Até ela começou assim a não ter mais, ela começou a ficar perturbada, porque do nada, ninguém mais conseguia ficar perto dela, né? E também ela ficava muito triste, que ela não queria tratar as irmãs daquela forma, mas ela entendeu na cabeça dela, né, que ela tinha que ser muito simples, sem hipocrisia, até que uma irmã se deu conta, não, tem algum problema, o que aconteceu com ela, né? Então foi forçando para ver o que tinha acontecido, né? Obrigou ela a contar porque ela estava agindo daquela forma e ela foi e contou essa história, né? A irmã, obviamente, quando descobriu isso, começou a rir muito, né? E entregou para ela um trecho do Tratado do Amor de Deus, que já tinha sido publicado, né, de São Francisco de Sales, em que São Francisco de Sales explica, né, que muitas vezes por amor a Deus, né, mesmo que nossa parte sensível não ajude, por amor a Deus a gente vai lutar contra isso, né? Então não era hipocrisia se ela tivesse sem vontade de ajudar alguém, mesmo assim ela passasse por cima, né, da parte sensível dela por caridade, para ajudar a pessoa e fazer isso por amor a Deus. Então o que aconteceu? Quando a irmã leu isso para ela, nessa frase de São Francisco de Sales, então ela entendeu tudo, né? E ela voltou a ser a irmã agradável a todos que era antes, só que ela anotou num papelzinho essa frase de São Francisco de Sales, e todo dia no convento, né, às vezes quando ela tinha um momento livre, as pessoas viam ela andando assim pelo jardim, abrindo essa folhinha dela, né, e ela ficava falando com ela. O nosso padre, né, nosso padre Francisco de Sales diz que a pessoa, mesmo que tenha dificuldade, por amor a Deus, tem que se esforçar, né? Então todo dia ela ficava lá lendo esse papelzinho, dobrava e guardava no bolso dela e ficava refletindo, né? Então achei muito bonita essa história quando eu vi, porque assim, se uma irmã faz isso numa frase de São Francisco de Sales, como que deve ter sido o dia de Nossa Senhora, né? Refletindo nas frases de Nosso Senhor, nas ações dele, na vida dele, né? Com certeza Nossa Senhora era desse jeito, em relação ao Nosso Senhor, né? Então só por isso que eu contei essa história dessa irmã, né? Então, o rosário bem meditado vai tornando a gente bem parecido, né, com Nossa Senhora. Então, bom, Nossa Senhora recomendou o rosário. Uma outra coisa curiosa que Nossa Senhora recomenda, né, nas aparições de Fátima é a meditação. Muito curioso isso, porque apesar do rosário, né, ter em si uma grande excelência, é curioso notar que Nossa Senhora pede em específico, nessa devoção dos 5 sábados, que façam companhia a ela, meditando em um ou todos os mistérios do Rosário por pelo menos 15 minutos. É curioso em uma aparição, ao menos eu não conheço nenhuma outra, aparição séria, reconhecida pela igreja, sem obscuridades assim, ou dúvidas, né, que podem surgir em torno delas. Eu não conheço nenhuma outra aparição da igreja que Nossa Senhora vem pedir para as pessoas fazerem meditação. É muito curioso, muito curioso. E não só Nossa Senhora pede a prática da meditação, como também ela dá o tema da meditação, né? Ela pediu, né, para as pessoas no primeiro sábado fazerem 15 minutos de meditação em um ou em todos os mistérios do Rosário. Então não só Nossa Senhora fala para meditarmos, mas ela também dá o tema da meditação, meditar, né, nos mistérios do Rosário. É algo, obviamente, a ser mais estudado, né, esse conselho curioso de Nossa Senhora. Mas se eu pudesse, né, aqui apresentar essa questão de uma forma bem superficial, Nossa Senhora pede ao menos isso, como que para garantir que as pessoas não vão deixar de refletir na vida de Jesus, porque infelizmente, né, e era o contexto, sim, do século XX, muitas pessoas abandonando a prática da oração mental porque achavam que não dava conta. Então, obviamente, os textos se tornavam cada vez mais maquinais, né, digamos assim, ficavam no piloto automático. Então, Nossa Senhora, de certa forma, ela quis garantir que ao menos as pessoas iriam se dedicar um pouco e meditar na vida de Nosso Senhor. Se a pessoa já não consegue com o rosário direito, ao menos ela vai parar um pouco para isso, né? Por quê? Porque é normal na vida do cristão refletir na vida de Nosso Senhor. E que belo pensamento também, né, Nossa Senhora nos apresenta quando ela nos pede essa meditação na vida de Nosso Senhor, porque Nossa Senhora diz
que trata-se de fazer companhia a ela. Então é muito bonito pensarmos que quando a gente vai fazer esses 15 minutos, né, nesses primeiros sábados de meditação na vida de Nosso Senhor, né, dos mistérios do Rosário, Nossa Senhora diz, né, de certa forma, que ela vai ficar do nosso lado, ou antes que nós ficaremos do lado dela, fazendo-lhe companhia. Então, repito, não é normal um cristão, como o próprio nome diz, né, alguém que segue Nosso Senhor Jesus Cristo, não refletir na vida de seu mestre. Então, alguém que não para alguns instantes para pensar na vida de Jesus, para refletir nisso, não é normal, né? Não é normal alguém que segue Nosso Senhor não parar para pensar na vida dele, não parar para pensar nas palavras dele, né? Então, ao menos isso, Nossa Senhora quis garantir que as pessoas fariam. Uma outra devoção importante, né? Vou passar bem rápido essas questões aqui, que Nossa Senhora apresenta, né? Lembrando, qual é o intuito disso? Rosário, meditação, sempre o intuito de tornar nosso coração mais parecido com o de Nossa Senhora. Tem uma outra devoção que Nossa Senhora recomenda em Fátima, que é a devoção às suas dores, né? No dia 13 de outubro, Nossa Senhora apareceu também para as crianças, né? Enquanto as pessoas estavam vendo o milagre do sol, Nossa Senhora apareceu como Nossa Senhora das Dores. Qual foi o intuito de Nossa Senhora em fazer isso? Tornar o nosso coração semelhante ao dela. E por isso que Nossa Senhora também convidou as crianças a meditarem nas suas dores, né? Inclusive, Lúcia, quando se tornou freira, ela, se eu não me engano, ela colocou o nome inicialmente de Irmã Dulce, não era Irmã alguma coisa lá, esqueci agora qual era, das Dores de Maria, depois que ela colocou do Imaculado Coração, mas inicialmente era das dores. Então, se queremos ter um coração semelhante ao de Nossa Senhora, devemos fazer aquilo que São Paulo dizia aos Filipenses: tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Então devemos ter em nós os mesmos sentimentos de Nossa Senhora. E por isso que ela nos convida a meditarmos nas suas dores. Por quê? Porque justamente essa meditação das dores vai tornar presente em nossos corações a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, aquela belíssima oração do Stabat Mater, né? Tem uma parte que fala assim: Santa Mãe, dai-me isto, trazer as chagas de Cristo gravadas profundamente em meu coração. Então, um verdadeiro filho de Maria medita na paixão de Nosso Senhor. Então, por isso que Nossa Senhora nos ensina a meditarmos nas suas dores, a fim de, por ela, nos unirmos à paixão de Nosso Senhor. Uma outra forma em que Nossa Senhora aparece, né? Então aqui bem rápido, como eu disse, ela aparece como Nossa Senhora do Carmo. Então é bem curioso Nossa Senhora aparecer, né? Sob este título. Então ela, obviamente, a Lúcia disse isso mais tarde também, Nossa Senhora estava recomendando a devoção escapulária. Por um lado, Nossa Senhora mostra, né, o desejo que ela tem de nos levar para o céu. Ao mesmo tempo, ela aponta o modo, né, se ela aparece como Nossa Senhora do Carmo, é também para a gente pensar um pouco nos carmelitas, né, e a maior carmelita ali da época das aparições, inclusive a Jacinta, a Lúcia gostavam muito dela, era, obviamente, Santa Teresinha, né, que São Pio X diz que era a maior santa dos tempos modernos, né. Então, Nossa Senhora ali do Carmo, né, apresentando também os carmelitas, né, como uma grande luz que ela quis dar para a igreja. Mas em particular, né, Nossa Senhora nos mostra, é o principal, como devemos nos revestir de suas virtudes. Revestir-se do escapulário é buscar se revestir das virtudes de Nossa Senhora e também buscar agir animado por Nossa Senhora. Uma outra devoção importante que aparece lá, São José, né, ele aparece também no dia 13 de outubro. Então ele também marca a presença nas aparições. Por um lado, a Sagrada Família nos mostra a importância de rezarmos pelas famílias. Por outro, a devoção a São José nos mostra como devemos confiar nele, já que o próprio Deus quis confiar os maiores tesouros que ele colocou na terra, né, Jesus e Maria, aos cuidados de São José. Nós também devemos nos confiar a ele, já que foi a pessoa que mais se uniu aos corações de Jesus e de Maria em toda a história. Não teve um coração mais unido ao coração de Jesus, ao coração de Maria, que o de São José. Se houve alguém que consolou esses corações, foi São José. E devemos muito pedir a ele que nos ajude a consolar os corações de Jesus e de Maria. Uma outra devoção, né, que aparece em Fátima é a devoção aos Santos Anjos. Então encontramos, né, uma grande presença dos anjos em Fátima. Eles ensinam as crianças a rezarem, a repararem o coração de Jesus ultrajado na Eucaristia, a não descansarem no trabalho de se sacrificarem pelos pecadores, né? Então,
quando o anjo apareceu a primeira vez, né, falando para as crianças fazerem sacrifícios para Deus, né, porque o coração de Jesus e Maria estavam ofendidos. Não, ele ensinou a oração reparadora. Aí teve a segunda ou terceira aparição, que as crianças estavam brincando e o anjo apareceu, meio que brigando com eles, né, falando: o que vocês estão fazendo, né? Não sabem que os corações de Jesus e Maria estão atentos à súplica de vocês, né? Então, consolai o vosso Deus, né? Então teve uma aparição bem curiosa, ele meio que lembrando as crianças das obrigações delas, né, diante da missão que Deus tinha para elas. E, enfim, ajudou elas a entender a questão da reparação ao coração de Jesus na Eucaristia e assim por diante. É interessante porque muitos santos, né, como eu falei, a gente está falando aqui também de conversão dos pecadores, né? Muitos santos, eles sabiam da importância e do peso da devoção aos santos anjos para converter os pecadores, né? Então, São Francisco de Sales, quando ele chegava numa cidade para fazer as suas pregações, ele saudava os anjos daquela cidade, né? De cada uma das pessoas que estava lá, né? Ele rezava aos anjos daquela cidade para que ajudassem ele nessa missão de fazer Nosso Senhor mais conhecido e amado. São Francisco Xavier também, sempre que ele chegava numa terra nova de missões, ele fazia uma longa oração a todos os 9 coros dos anjos, né? E ele dizia que isso deu muitos frutos. Aí, um outro santo também que fazia isso era Santo Antônio Maria Claret. Eles costumavam saudar os anjos antes de se entregarem a missões. Temos então também a devoção ao Santíssimo Sacramento, as aparições, né, obviamente. Fátima tem claramente um teor profundamente eucarístico. Desde o início, os anjos convidam as crianças à reparação dos pecados cometidos a Jesus no Santíssimo Sacramento. É diante do Santíssimo Sacramento que o anjo ensina as crianças a pedirem a conversão dos pecadores. O anjo pede constantemente que consolem o coração de Jesus na Eucaristia, que façam atos de reparação e, por fim, Nossa Senhora nos convida a praticarmos uma devoção ao Imaculado Coração, que consiste em comungar em reparação dos pecados cometidos contra o coração de Jesus e o coração de Maria. Se Nossa Senhora quer que nos aproximemos do coração de Jesus, é para que nosso coração se torne, assim, mais semelhante ao dela. O coração de Maria sempre foi unido ao coração de Jesus, e é por isso que uma comunhão bem feita torna o nosso coração mais semelhante ao coração de Maria. Então, obviamente, nós precisamos cuidar, né, da nossa devoção eucarística, e a consequência disso também é que nós devemos rezar pedindo a Deus bons padres. Quem pede, recebe, né? Diria Santa Teresa d'Ávila: quem não pede, não recebe. Então, ter bons padres sempre foi visto, inclusive, foi assim que Nosso Senhor apresentou essa questão no Evangelho, sempre foi visto como uma graça de Deus, e a maior das graças de Deus, por assim dizer, né? Vocês vão ver aqui, né, São João Eudes, ele dizia que um dos grandes castigos de Deus é parar de enviar padres, né? Então a gente precisa realmente pedir a Deus bons padres. Então o Senhor disse, né, quando ele falou de que a messe era grande, mas os operários eram poucos, qual foi o meio para suprir essa deficiência que Nosso Senhor nos apresentou? Rezai ao Senhor da messe para que envie operários, né? Ou seja, pessoas que, de fato, bons padres que vão cuidar das ovelhas. E sobre isso, Lúcia, então, ela disse muitas coisas, né? Então, aqui terminar a carta dela e encerrar a conferência, né, com algumas considerações. Lúcia disse, né, na entrevista dela ao Padre Fuentes, que eu citei no início, ela disse o seguinte: o que aflige o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus é a queda das almas dos religiosos e dos sacerdotes. Então ela dizendo isso em 57, então já estava feia a situação. O demônio sabe que os religiosos e os sacerdotes que caem da sua bela vocação arrastam numerosas almas para o inferno. O demônio quer tomar posse das almas consagradas, tenta corrompê-las para adormecer as almas dos leigos e levá-las deste modo à impenitência final. Utiliza todos os truques, chegando ao ponto de sugerir um atraso na vida religiosa, né? Um outro problema, poucas pessoas se interessando em consagrar a vida para Deus. É um problema que a gente vai sofrer enquanto isso não for mudado. O que resulta disso é a esterilidade da vida interior e entre os leigos uma frieza, uma falta de entusiasmo quanto a renunciar aos prazeres e dedicar-se totalmente a Deus. Senhor Padre, não esperemos que venha de Roma um chamamento à penitência da parte do Santo Padre para todo mundo,
Nem esperemos também que tal apelo venha da parte dos senhores bispos para cada uma das dioceses, nem sequer ainda das congregações religiosas. Não, nosso Senhor usou já muito destes meios e ninguém fez caso deles. Por isso agora que cada um de nós comece por si próprio a sua reforma espiritual, e tem que salvar não só a sua alma, mas também todas as almas que Deus pôs no seu caminho. O demônio faz tudo o que está em seu poder para nos distrair e nos retirar o amor à oração. Às vezes, para tirar a pessoa do amor à oração, ele pode até colocar um amor desordenado pelo estudo. Porque se a pessoa não reza, ela não recebe a ajuda de Deus, sem a ajuda de Deus, ela não consegue fazer a vontade de Deus e vai se arrastar no pecado. Tem certos pecados que são difíceis de serem vencidos, como o orgulho, a vaidade. Sem oração a gente não consegue. Sem a ajuda de Deus é construir a casa sobre a areia. Seremos todos salvos ou seremos todos condenados? Senhor Padre, a Santíssima Virgem não me disse que nos encontramos nos últimos tempos do mundo, mas deu-nos a entender por 3 motivos. O primeiro, porque me disse que o demônio está a travar uma batalha decisiva contra a Virgem Maria, e uma batalha decisiva é uma batalha final. Então aqui ela mostra que é uma apreciação particular dela. Nossa Senhora não disse isso, mas o jeito que ela entendeu a mensagem foi mais ou menos isso. Onde se vai saber de que lado será a vitória e de que lado será a derrota. Por isso, agora, ou somos de Deus ou somos o demônio, não há meio termo. O segundo, porque me disse, tanto aos meus primos como a mim, que eram os 2 últimos remédios que Deus dava ao mundo: o Santo Rosário e a devoção ao Coração Imaculado de Maria. E se são os últimos remédios, quer dizer que são mesmo os últimos, que já não vai haver outros. E o terceiro, porque sempre nos planos da divina providência, quando Deus vai castigar o mundo, esgota primeiro todos os outros meios. Depois, ao ver que o mundo não faz caso de nenhum deles, só então, como diríamos no nosso modo imperfeito de falar, é que Sua Mãe Santíssima nos apresenta, envolto num certo temor, o último meio de salvação. Porque se desprezarmos e repelimos este último meio, já não obteremos o perdão do céu. Porque cometemos um pecado, a que no Evangelho é costume chamar pecado contra o Espírito Santo, que consiste em recusar abertamente, com todo o conhecimento e vontade, a salvação que nos é entregue em mãos. E também porque nosso Senhor é muito bom Filho e não permite que ofendamos e desprezemos Sua Mãe Santíssima, tendo como testemunho patente a história de vários séculos da Igreja que, com exemplos terríveis, nos mostra como nosso Senhor saiu sempre em defesa da honra de Sua Mãe Santíssima. São 2 os meios para salvar o mundo: a oração e o sacrifício. Olhe, Senhor Padre, a Santíssima Virgem, nesses últimos tempos em que vivemos, deu uma nova eficácia à oração do Santo Rosário. É curioso, Nossa Senhora disse que ia parar uma guerra se as pessoas rezassem um terço. De tal maneira que agora não há problema, por mais difícil que seja temporal ou sobretudo espiritual, que se refira à vida pessoal de cada um de nós, ou à vida das nossas famílias, sejam as famílias do mundo, sejam as comunidades religiosas, ou a vida dos povos e das nações. Não há problema, repito, por mais difícil que seja, que não possamos resolver agora com a oração do Santo Rosário. Com o Santo Rosário nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a Nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas almas. E depois, a devoção Imaculado Coração de Maria, Mãe Santíssima, vendo nós nela a sede da clemência, da bondade e do perdão, e a porta segura para entrar no céu, diga-lhes também, Senhor Padre, que os meus primos, Francisco e Jacinta, sacrificaram-se muito, porque viram a Santíssima Virgem sempre muito triste em todas as suas aparições. Nunca se sorriu para nós, e essa tristeza, essa angústia que notávamos na Santíssima Virgem, por causa das ofensas a Deus e dos castigos que ameaçavam os pecadores, sentíamos-las até a alma, e nem sabíamos o que mais inventar para encontrarmos na nossa imaginação infantil meios de fazer oração e sacrifícios. Então, bem interessante essa entrevista que ela deu ao Padre Fuentes. E, enfim, para encerrar, devemos amar o Coração Imaculado de Maria e fazer um sério esforço da nossa parte para que ele seja mais conhecido e amado. Disso depende a salvação de muitas almas. Essa é a vontade de Deus, como Nossa Senhora disse em Fátima. E aqui uma carta de Lúcia, para uma senhora,
falando como que ela achava que o coração de Maria, né, as coisas que Nossa Senhora disse para ela, servia para todos. Então, citando a frase de Nossa Senhora, Lúcia diz: eu nunca te deixarei só. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Isso aqui foi em 1945. Creio que esta promessa não é para mim só, mas para todas as almas que se queiram refugiar no coração da Mãe Celeste e deixar-se conduzir pelos caminhos por ela traçados. Parece-me que seriam estas também as intenções do coração imaculado de Maria: fazer brilhar diante das almas mais este raio de luz, mostrar-lhes mais este porto de salvação, pronto sempre a acolher todos os náufragos deste mundo. Quanto a mim, vou saboreando os deliciosos frutos deste lindo jardim e esforçando-me por deixar às almas a facilidade de irem saciar sua fome de sede de graça, conforto e amparo. E por fim, né, uma coisa que pode nos animar, né, a sermos verdadeiros filhos do Imaculado Coração de Maria, essa frase bem enérgica de Santo Antônio Maria Claret. Um filho do Imaculado Coração de Maria é um homem que arde em caridade e abrasa por onde passa, que deseja eficazmente e procura por todos os meios inflamar o mundo no fogo do divino amor. Nada o detém, alegra-se nas privações, enfrenta os trabalhos, abraça os sacrifícios, comprai-se nas calúnias e se alegra nos tormentos. Então vejam, né, para Santo Antônio Maria Claret, um filho do coração de Maria, uma pessoa bem alegre, né? Não é para a gente lutar por Nossa Senhora com a tristeza melancólica, assim, para todo mundo ter dó da gente. Não, a gente tem que ir com alegria, né? Vejam as fotos de Dom Bosco, né? Como é que era um homem, ao mesmo tempo santo, morto de cansaço, né? Mas alegre, né? Muito importante essa alegria, que, claro, é uma graça de Deus, a gente tem que pedir. Seu único pensamento é seguir e imitar a Jesus Cristo no trabalho, no sofrimento, procurando sempre e unicamente a maior glória de Deus e a salvação das almas. Então, é isso. Não sei se tem perguntas agora, que não vão ser gravadas.